Olá pessoal, iniciando mais uma videoaula aqui pela Cyberzone Informática e iniciando hoje as aulas práticas para você que estava aguardando, já iniciando aí com o aplicativo Visual G, ok? Vamos iniciar os nossos primeiros passos com o algoritmo utilizando o pseudocódigo, o algoritmo que nós falamos na aula anterior, aula teórica. O pseudocódigo, que é a linguagem de aprendizagem, não é uma linguagem de programação, mas é uma linguagem que vai nos auxiliar nesse início para que nós aprendamos aí a utilizar a estrutura de linguagem de programação, né? Para que nós aprendamos a utilizar, na verdade, a estrutura que posteriormente vamos precisar e muito com a linguagem Java, por exemplo, que é a linguagem que nós vamos dar continuidade ao nosso curso mais adiante, tá ok? Então, essa interface que vocês estão vendo aqui é a interface do Visual G, o aplicativo que nós vamos utilizar para aprender aí a manipular, usar e criar algoritmos com pseudocódigo, tá ok? Tem aquela estruturazinha básica que nós já aprendemos, tem o início e tem o fim do algoritmo, tá? Então nós vamos iniciar hoje uma aula prática com um aplicativo bem simples. O que esse programa vai fazer, o que nós vamos criar hoje? Simplesmente um cálculo, uma soma, em que o usuário vai inserir dois valores e o algoritmo vai ficar responsável em pegar esses dois valores, essas duas entradas do usuário, somar e mostrar um resultado na tela, tá bom? Então a gente vai ver como é que isso funciona aqui no Visual G. Beleza, a primeira coisa que a gente precisa fazer, utilizando aqui o Visual G ou qualquer IDE, qualquer programa que nos auxilia a programação, é salvar. Nós vamos vir aqui em Arquivo, Salvar como e salvar o nosso algoritmo. Vou subir aqui na hierarquia e vou salvar aqui o nosso algoritmo na área de trabalho mesmo, tá? Para não ter nenhum tipo de problema. E vou colocar o nome do algoritmo de soma e vou salvar. Ok? E agora eu vou colocar um nome para o nosso algoritmo. Pessoal, olha só. Você pode colocar o nome que você quiser no seu algoritmo, sem problemas nenhum. No entanto, se convencionou a utilizar o mesmo nome do algoritmo, o nome em que o arquivo foi salvo. Se eu salvei o nome do meu arquivo com o nome soma, o nome do meu algoritmo será soma. Quer dizer que se eu não colocar soma não vai funcionar? Não, não é isso, ele vai funcionar. No entanto, é interessante que eu faça isso, porque mais adiante a gente vai ver que utilizando a linguagem de programação Java, as nossas classes vão precisar se chamar do mesmo nome do nosso arquivo, tá bom? Então é bom que a gente coloque o mesmo nome já para ir aprendendo aí como é que as coisas funcionam, tá? Então o nome do algoritmo também soma. A função dele é somar. O autor eu vou colocar o meu nome, tá? Joel Carlos, você pode colocar o seu. Na verdade, você deve colocar o seu nome. E aqui a gente já vai partir para a seção de variáveis, tá bom? Bem, nós já aprendemos em aulas anteriores o que significa variável. Eu expliquei para vocês que é um espaço alocado na memória. Quando a gente cria uma variável, na verdade a gente cria um espaço, a gente aloca um espaço na memória. E esse espaço vai guardar algum valor. E esse valor ele é um valor variante. O nome serve para alguma coisa. Então, o valor que está dentro da minha variável ele pode ser alterado, tá ok? Essa é a definição de variável. Nós vamos precisar de duas variáveis apenas aqui para esse programa, para essa calculadora, né? Para esse cálculo de soma que nós vamos fazer. Nós vamos criar num1, vírgula, num2, duas variáveis. Vou colocar dois pontos e dizer que as duas variáveis são do tipo inteiro. E vou explicar para vocês. Olha só. Então, nós já estamos vendo aqui a estrutura do Visual G para se criar variáveis, tá? Primeiro eu coloco o nome da variável e depois eu coloco o tipo, ou seja, qual tipo de valor que ela vai receber. Eu criei um espaço, aloquei um espaço na memória que tem um endereço de num1 e esse espaço que se chama num1, que tem um endereço num1, vai receber um valor, mas os valores que esse espaço irá receber só poderão ser do tipo inteiro. Tranquilo? Ok. E a vírgula, gente, aqui que eu criei a variável num1, vírgula, num2. A vírgula significa dizer que eu posso criar várias variáveis aqui do mesmo tipo.
Quando as variáveis são do mesmo tipo, ou seja, do tipo inteiro, eu posso separá-las por vírgula. Se eu quisesse mais variáveis do tipo inteiro, eu só faria isso, vírgula, por exemplo, num 3, vírgula, num 4 e assim por diante. Mas eu só quero essas duas variáveis e quando eu finalizo, eu coloco 2 pontos e o tipo, tá ok? Então é assim que se cria variável no Visual G. Primeiro o nome da variável, nome do espaço que eu estou alocando, e depois o tipo que esse espaço vai receber. Qual é o tipo que ele vai receber? Ele vai receber o quê? Objetos do tipo inteiro, informações do tipo inteiro. Vamos lá. Então, prosseguindo, criei as duas variáveis e vou partir já para a seção de comandos. Bem, todo programa ele deve iniciar mostrando uma mensagem para o usuário. Então, para que a gente possa mostrar algo na tela para o usuário, existe um comandozinho bem interessante. Na verdade, são dois bem parecidos que nós vamos aprender agora a definição de cada um. Existem dois comandos, que é o escrevam e também existe o escreva, sem L no final. E a gente vai ver por que existem esses dois e qual a diferença de cada um. Aqui eu vou colocar para a gente apenas o número 1. E vou fazer uma sequência aqui no escrevam até o número 5. Vou alterar aqui os números. Só para você ver o funcionamento do escreva. E aqui em escreva, eu vou fazer a mesma coisa. Vou colocar uma sequência para você ver o comportamento de cada um. Nós vamos conferir, eu já vou executar para que vocês vejam aqui. Cada sequência de 1 a 5, o que vai acontecer? Para a gente executar é muito simples. A gente pode vir aqui em algoritmo e clicar em executar ou simplesmente clicar, apertar a tecla F9 no nosso teclado. Olha só o que nós temos aqui. Primeiro nós temos uma sequência de 1 a 5 com escrevam, que é na vertical. E depois nós temos uma sequência de 1 a 5 que é na horizontal. Então, o que a gente percebe com isso? Que, eu vou fechar aqui para a gente, que o escrevam, ele quebra a linha, ou seja, esse L no final é de quebrar linha. E o escreva, ele escreve em linha reta. A diferença básica é somente essa, tá bom? Eu prefiro utilizar o escrevam sempre, para que a gente já faça tudo aí quebrando linhas, tá bom? É o que nós vamos utilizar aqui. Mas o que nós vamos mostrar para o usuário não serão apenas números, nós vamos colocar uma mensagem aqui para o usuário, tá? Então vamos lá. Primeira coisa que a gente vai dizer é: entre com o primeiro valor. Entre com o primeiro valor do cálculo. 2 pontos. O usuário vai entrar com valor. E a minha variável no 1 precisa receber esse valor que o usuário vai digitar. Como é que isso acontece? Com esse outro comando aqui, o comando leia. Eu vou dizer que a variável no 1, dentro desse comando leia, vai receber a entrada do usuário. Ou seja, sempre que eu coloco o comando leia, é porque ele vai ler alguma ação do usuário. Ele vai ler a entrada do usuário. Então, o que o usuário digitar, a variável no 1 vai receber. Tranquilo? Para economizarmos tempo, eu vou copiar e colar mais uma vez aqui. E vou dizer, entre com o segundo valor do cálculo. E a variável num2 vai receber este valor. E agora eu vou mostrar para o usuário o resultado desse cálculo. Tá? Então eu vou colocar escrevam e vou colocar o resultado. Vou dizer o seguinte: o resultado da soma é 2 pontos. Vou colocar vírgula e já explico para vocês por quê. E vou colocar num 1 mais num 2. Pessoal, aqui é o seguinte, antes de eu explicar isso para vocês, eu me esqueci de um detalhe que eu acho muito importante quando a gente está programando.
que é o seguinte: sempre que a gente vai digitar comandos e que precisam utilizar parênteses, é bom que a gente sempre mantenha os parênteses de abrir e fechar juntos. Por exemplo, leia, eu vou abrir e fechar. Volto e dentro de leia eu escrevo o nome da variável. Parece algo banal inicialmente, mas a gente vai ver que mais adiante os códigos ficarão muito grandes, tá bom? Dou um exemplo aqui para vocês, e a gente pode se perder no fechamento dessas parênteses, chaves, aspas e outras coisas aí que nós vamos utilizar, outros caracteres, outros símbolos que nós vamos utilizar na linguagem de programação, tá bom? Então é bom que a gente aprenda a fazer isso. Abrir e fechar e depois digitar o conteúdo que vai dentro, tá? Seja na aspa, seja nos parênteses, seja nas chaves, em qualquer símbolo que tem um início e um final, é bom que a gente faça o início e o final e depois coloque o que está dentro, tá bom? O que vai vir dentro desse início e desse final. Então vamos lá. O que eu fiz aqui nesse último escrevo? Eu coloquei o comando escreva para mostrar para o usuário algo e mostrei para ele a mensagem: o resultado da soma é, entre aspas. Por quê? Porque isso daqui é o que eu quero que ele veja. Está entre aspas. Isso daqui eu não quero que ele veja no 1 mais no 2. Eu quero que ele veja o resultado que vai dar no 1 mais no 2. São variáveis, ok? Variáveis, para que sejam utilizadas e manipuladas, precisam estar fora das aspas, ok? E para eu concatenar uma variável, ou resultado dessas variáveis, a minha mensagem, que eu já vinha dizendo aqui para ele inicialmente, para eu concatenar esse resultado à mensagem, eu concateno com uma vírgula. Então, se eu fizer isso, não vai funcionar. Para funcionar, eu tenho que colocar uma vírgula e colocar a variável. Tá ok? E aqui no final não precisa. Né? Se fosse precisar de mais um texto aí, eu ia colocar outra vírgula, aspa, e escrever mais alguma coisa. Certinho? Como não vou mais precisar escrever, não preciso também de vírgula no final e nem de aspas. Tá ok? Então, sempre que eu vou concatenar uma mensagem a variável ou variáveis, eu vou concatenar com a vírgula. Tranquilo? Então, ao digitar F9, nós vamos colocar aqui, sei lá, 10, dou um Enter, e o segundo valor pode ser 4. O resultado vai ser 14. O resultado da soma é 14. Está em um cálculo simples de soma, feito com o seu algoritmo no Visual G, bem simples, já para você ir aprendendo mais ou menos como é que funcionam as coisas aí na linguagem de programação, utilizando um pseudocódigo como algoritmo no Visual G. Tá ok? Essa é a videoaula de hoje. Muitíssimo obrigado e até a próxima videoaula.